Fala pessoal, tudo jóia? Professor Alexandrino, vou para mais uma aula de dúvidas que você me pediu, tá? Continue me pedindo. Vá lá no Instagram, prof.alexandrinodiógenes, ou vá lá no Instagram, Alexandrino Diógenes, ou nos comentários mesmo de algum vídeo meu. Você pode fazer o comentário e pedir um assunto, perguntar alguma dúvida, tá? E aí a gente vai tentando solucionar esses problemas, tá? Nós estamos aqui para ajudar. Tranquilo? Vamos para frente. Grande ídolo brasileiro, ele dizia: na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Nós estamos vivendo de 2, 3 anos para cá um momento muito complicado. Adversidade para tudo que é lado. Alguns estão desistindo, porque às vezes quer, às vezes porque não tem condições. Mas aqueles que continuarem persistindo, aqueles que continuarem tendo vontade, aqueles que continuarem sendo, por que não chamar, teimosos, aqueles que continuarem brigando, que tiverem forças, que encontrarem apoio para continuar a luta, podem bater recordes, podem conquistar os sonhos que tanto querem, que tanto procuram. Verdade? Vamos lá. Questãozinha, nós vamos falar na aula de agora, né? Dessa aula, nós vamos falar de poliedros, de maneira geral, e nós vamos falar de alguns poliedros, na verdade, dois importantes, que é o paralelepípedo e o cubo, tá? Então, existem questões simples, mas também existem questões complicadas quando nós estamos falando de poliedros. A nossa primeira questão diz o seguinte: uma piscina, na forma de um bloco retangular, tem suas dimensões representadas na figura abaixo. Após uma limpeza, a piscina encontra-se totalmente vazia, ou seja, ela não tem água. Considere que uma bomba jogue água dentro da piscina a uma vazão constante, isto é, o volume de água bombeado por minuto dentro da piscina é sempre o mesmo. Se em 10 minutos forem bombeados 250 litros de água para dentro da piscina, determine o tempo necessário em horas para que a piscina atinja 25% de sua capacidade. Pensa comigo. Eu não quero saber qual é o tempo necessário para encher a piscina completa. Não estou pedindo isso. Eu estou pedindo o tempo necessário para encher 25% da piscina. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a capacidade total da piscina, é o quanto de água pode entrar nessa piscina, e dessa capacidade total eu vou calcular 25%, que vai ser o volume de água que eu vou colocar. Depois existe aí uma relação entre tempo e volume. Está aqui, ó. Tempo, 10 minutos, forem bombeados 250 litros. Só que eu tenho um detalhe. Ele pergunta o tempo em horas. Então, eu já tenho que cuidar. Olha só. Primeira observação. Vou logo começar bem aqui. O cara está dizendo que 10 minutos entra na piscina 250 litros. Perfeito? Só que eu quero o tempo em horas. Então, eu vou trabalhar em horas, logo para a gente ganhar tempo. Para eu poder trabalhar em horas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar isso aqui por 6. Alexandrino, por quê? Porque 60 minutos é 1 hora. Então, para que eu possa fazer a relação direitinho, eu também vou multiplicar isso aqui por 6. Na hora que eu multiplico por 6, eu vou ter o quê? 1.500 litros. Então, é sustentado nessa informação que eu vou terminar minha questão. Tá? Então, se ele diz que em 10 minutos bombeia-se 250 litros de água, então isso quer dizer que em 60 minutos, 1.500 litros de água. 60 minutos, 1 hora. Então, eu tenho aí a relação entre volume e hora, que é o tempo que a questão está pedindo, em horas, tá? Agora, eu preciso saber a capacidade total. Então, vamos lá. Vamos calcular a capacidade. A
capacidade é o quanto essa piscina consegue receber de água, que no caso seria como se fosse o volume completo, tá? Então, você tem A vezes B vezes C. Então, essa capacidade, você vai ter 10, 4 e 1,50. Então, você vai ter 60 metros cúbicos. Só que eu tenho uma outra observação. 1 metro cúbico, isso você tem o quê? 1.000 litros. Tranquilo? Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular agora o volume de água. 3. Quem é o volume de água? O volume de água vai ser 25% da capacidade. Se eu tenho 25% da capacidade, vai ser 25% de quem? De 60.000 litros. Vamos colocar logo aqui, vezes 1.000. Então, você vai ter 60.000. Na hora que eu vou lá, ó, simplifico, 2 zeros, 2 zeros, eu vou ter 600 vezes 25. Então, o volume de água, 25 vezes 6, 30, 12, 15, 150, certo? Só que tem 2 zeros. Então, 15.000 litros. É o que vale 25%. 15.000 litros. Deixa eu só ajeitar aqui. Quem já está acostumado, tanto em sala de aula, como aqui pelo YouTube, sabe que eu sou meio perturbado quanto a isso, né? Eu tento organizar o máximo possível. As minhas ideias fluem melhor quando está tudo organizado, tá? Então, quem vai ser a resposta? 4. Ó, eu tenho a variável tempo e eu tenho a variável volume. O que foi que essa questão diz? 1 hora, 1.500 litros. Eu quero saber qual é esse tempo em hora para 15.000. Foi bondoso essa questão, né? Porque aqui você multiplica por quem? Multiplica por 10. Como são grandezas diretamente proporcionais, então eu tenho que também multiplicar do outro lado por 10. Ou seja, quem é a resposta? H é igual a 10 horas. Ou seja, para que atinja 25% da capacidade, eu tenho que ter o que aí? 10 horas. E a gente vai para o item C. Perfeito? Vamos para a próxima. Um recipiente transparente possui o formato de um prisma reto de altura 15 centímetros e base quadrada, cujo lado mede 6 centímetros. Esse recipiente está sobre uma mesa com tampa horizontal e contém água até uma altura de 10 centímetros, conforme a figura. Se o recipiente for virado e apoiado na mesa sobre uma de suas faces não quadradas, a altura da água dentro dele passará. Pessoal, imagina eu pegando uma garrafa d'água está pronta, aqui a caneta, garrafa d'água está em pé, tem água até um tanto. Lacrei, caiu, ficou deitada, digamos, em pé, deitada. Se ela está aqui, em pé, se ela está aqui deitada, se ela está aqui, tem 700 ml de água, deitou, 700 ml de água. Se tem 300 ml vazio, né, o volume vazio, vai continuar com 300 ml vazio. Então, quando essa caixa ela deitar, vamos supor que ela vá se deitar, então significa dizer que vai ter a mesma quantidade de água. Então, por favor, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o volume de água. Porque eu quero
Quando ela deitar, qual vai ser a altura, tá? O volume de água vai ser A vezes B vezes C. Então, o volume de água vai ser o A, 6, o B, como a caixa, aqui ó, é a base, como a caixa ela é quadrada a base, ele tá, e L é aqui, ó, cujo lado e base, ó, base quadrada, cujo lado mede 6. Se o lado mede 6, aqui bem aqui tem um ponto final. Então, 6 também aqui. Só que a altura não é 15, porque aqui não tem água, ó. Então, a altura não é 15, a altura é 10. Então, o volume de água vai ser C vezes 6, 36. Não, pronto, vai ficar assim mesmo. Por que, Alexandre? Porque eu vou igualar os dois volumes. Aí, na hora que eu igualo os dois volumes, é melhor eu, eu, eu colocar sem ser multiplicado, porque eu vou simplificar mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos construir aqui esse paralelepípedo, que ele vai ser deitado. E acaba que eu vou já já mostrar para você como é esse negócio de deitado, tá? É um pouquinho na fazer a hora, mas fazer ao vivo. Acompanha comigo, ó. Acompanha comigo. Aqui, A, B, C e D. Ele vai ser deitado, tá? Então, ó, A, B, C e D. Ele deitou, tá? Aí vai vir a água. Não vai chegar até o final, não. Por quê? Porque não ganhou água. Se não ganhou água, não vai chegar até o final. Tudo bem, Alexandre. Verdade. Você tem razão. Então, a água, ela está aqui, ó. Nível dela. Isso aqui é o nível da água, tá? Pronto. Isso aqui é o preenchimento. Pronto. Aí vamos lá. De A até B é 15 centímetros. De B até C é a mesma coisa de A até D, que é 6 centímetros. E eu vou chamar isso aqui de X, que é o que eu quero. Então, esse volume de água, na primeira situação, vai ser exatamente o volume de água na segunda situação, tá? Então, 2. Quem vai ser o volume de água na segunda situação? 15 vezes 6 vezes x. Mas a quantidade de água é a mesma. Então, eu posso igualar as duas coisas? Posso. A quantidade de água na primeira situação, 6 vezes 6 vezes 6, vai ser igual à quantidade de água na segunda situação. 15, opa, que é 10. 15 vezes 6 vezes x. Aí vamos lá. Ó, 6 vai embora com 6. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o que foi que ficou? Ficou, ó, 2 vezes 5 é igual a x. Logo,
Quem é o x? 10. Alguma coisa eu fiz a conta errada. Eu fiz alguma conta errada. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que foi que eu errei. Alguma conta aí, deixa eu ver, conferir aqui. É assim mesmo. Ao vivo acontecem essas coisas. 15 vezes 6 vezes a altura, certo? 6 vezes 6, 6 vezes 6 vezes 10. Então, foi alguma conta que eu fiz errado. O 5 da... Ah, tá aqui, ó. Estou dizendo. Quando a gente faz a conta na hora, acontece. Se fosse na sala de aula, o aluno ia dizer assim, ô, professor, o senhor dividiu aí errado. Aí eu ia, é mesmo. Mas nesse caso aqui, eu tenho que procurar. Deixa eu ver como é que tu soube que estava errado. Sinceramente, que eu olhei para as respostas. E não tinha. Aí, se tivesse, tinha vacilado. Não vou mentir. Tá? Por isso que é importante a gente prestar atenção. Então, nesse caso, essa altura vale quanto? 4 centímetros. Aí você tem item A. Questão muito importante, tá? Um deltaedro é um poliedro cujas faces são todos triângulos equiláteros. Então, já vou aqui matar, ó. As faces são todas triângulos equiláteros. Não tem quadrado, não tem outro, não tem pentágono, não tem hexágono, tudo é quadrado, tudo é triângulo, tá? Se o deltaedro convexo possui 8 vértices, então o número de faces desse poliedro aí ele te dá uma dica. Em poliedros convexos, vale a relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Ele pegou e inverteu. F menos A mais F igual a 2. A gente está diferente? Não, ó. V menos A mais F é igual a 2. Ele só fez mudar de lugar, ó. F menos A mais V igual a 2, tá? Então não tem problema não. Isso aí foi porque o autor da questão quis que fosse. Onde F é o número de faces, A o número de arestas e V o número de vértices. Pessoal, eu sempre faço do mesmo jeito. Eu vou colocar, é uma questão que envolve faces, então eu vou colocar os tipos de faces. Então eu tenho faces o quê? Eu tenho faces triangulares. Alexandrino, são triângulos equiláteros. Sim, triângulos equiláteros não são triângulos, não? Então é triangular. Perfeito? Não preciso colocar a classificação do triângulo, não. Para essa parte da questão, não. Se precisar de uma área, alguma coisa, é diferente. Você sabe quantas áreas? Vixe, Alexandre, cada face? Sei não. Então, vou chamar de X. Aí lembra, ó, se você pegar outras questões de outros vídeos de poliedros, eu somo esses valores. Mas só tem um valor para ser somado. Então, se só tem um valor, a quantidade de faces é exatamente o valor de x. O próximo passo, eu pego o número de faces e multiplico pelo número de lados do triângulo, que é 3. Se eu tivesse outras faces, eu faria a mesma coisa, tá? Somaria. Nesse caso, não tem o que eu somo, então eu repito isso aqui. Aí o que é que acontece? Isso representa o dobro de arestas. Você faz assim, ó. Alexandre, eu preciso fazer isso? Não. Você não precisa fazer do jeito que eu faço. Mas toda vida eu faço do mesmo jeito. Para quê? Para que todo mundo que veja entenda. Porque se eu for só na base do raciocínio, como chega alguns alunos, né? Então fica difícil eu explicar. Então isso aqui é o dobro de arestas. Sempre, sempre. Ora, se isso aqui é o dobro de arestas, então o total de arestas vai ser aquele somatório dividido por 2. Não tem o que fazer.
Agora, o que é que eu vou fazer? Substituir na relação de Euler. Relação de Euler diz que V menos A mais F, isso é igual a 2. Vamos substituir. Quem é o V? O V é 8. No enunciado ele te dá o A, 3x sobre 2. E o F, x, calculando NMC, 16 menos 3x mais 2x igual a 4. Menos x vai ser igual a menos 12. Então, quem é o valor de x? 12. O que foi que essa questão te pediu? Alexandrino, essa questão pediu o total de faces. Se ele está te pedindo o total de faces, então não tem para onde correr. É o valor do F. Quanto foi que deu o F? 12. Então, vai lá e marca o item E. Questão simples, sem problema nenhum, tá? Preste atenção. Um poliedro tem 32 arestas, tem apenas 8 faces triangulares e x faces quadrangulares. Opa! A primeira questão eu só tinha um tipo de faces. Agora eu tenho 2 tipos de faces. O que é que eu vou fazer? A mesma ideia. Mas primeiro, eu tenho 32 arestas, eu tenho 8 faces triangulares e eu tenho x faces quadrangulares. Se eu tenho 32 faces, então F é 32, tá? Aí eu tenho 8 triângulos e não sei quantos quadrados. Mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na questão passada. Como? Primeiro, eu começo pelos tipos de faces. Então eu tenho aqui, ó, faces triangulares e eu tenho faces quadrangulares. Quantas? Vamos lá. Eu tenho 8 triângulos, mas eu não sei quantos tenho quadrado. Então, eu vou somar. Se eu estou somando faces, então esse somatório é o total de faces. 8 mais x. Próximo passo. Pego o número de faces e multiplico por 3, porque é triângulo. 24. Eu vou pegar o número de faces e multiplicar por 4, que é 4x. Aí eu vou somar. Lembra? Quando eu somo, lá na outra eu somei de repetir porque só tinha um tipo. Aqui eu tenho 2 tipos. Ó, que eu estou falando, ó. Nessa questão, eu só tinha um tipo. Então, só fiz repetir e só fiz repetir. Nessa outra, eu tenho 2 tipos. Então, é diferente. Eu tenho que somar, tá? Mas a ideia é a mesma. Por quê? Porque a quantidade de arestas é sempre esse valor. Deixa eu colocar de novo aqui, ó. Dobro de arestas. Nunca é triplo, nunca é o quádruplo, sempre é o dobro. Então, a quantidade de arestas vai ser 24 mais 4x dividido por 2. Ou seja, dividindo tudo por 2, vai ficar 12 mais 2x, perdão. Agora, vou lá para a relação de Euler. Relação de Euler, você tem V menos A mais F igual a 2. Substituindo, quem é V? V. V, eu não tenho. V, eu não tenho. Tenho? V? Não, não tenho. Deixa eu ver aqui. Não. Então, vamos lá. Eu só ver aqui uma coisa. O F, quantidade de faces, quantidade de arestas, eu tenho. Então, deixa eu logo substituir aqui. Quantidade de arestas. Oxe, ele está pedindo o valor de x, né? Não precisa nem, ó. Eu ia fazer mais coisa do que o necessário. Ó, quem está acostumado a trabalhar uma questão até o que não pede. Então, aqui, quem é o A? O A está dizendo que é 32, ó. Ora, mas rapaz. Então, 32 vai ser igual a 12. Mas, rapaz. Então, você vai ter, ó, 20
igual a x, 2x. Chega, eu fiquei sem saber, porque a gente está esperando uma coisa e quando vem uma mais simples, então x vale quanto? X vale 10. Mas só porque como eu escrevi, para não dar viagem perdida, eu vou substituir lá, tá? Para descobrir o total de vértices. O A é 32. O total de faces é 8 mais x. Se o x é 10, então fica 18. Igual a 2. V menos, você tem o que aí? 14. Então, quem é o V? 16. A questão não pede, tá? A questão não pede. A questão, ela pede só o total de x, o valor de x. Eu é que me embolei aqui, fui para além do que a questão pediu, mas a mesma coisa. Próxima questão diz: uma empresa de exportação de frutas e verduras sempre utiliza contêineres refrigerados para o transporte da mercadoria até o destino. Um dos modelos está representado na figura abaixo. Então, você tem um paralelepípedo. Ele pergunta a capacidade máxima em litros. Aí eu só tenho que lembrá-los uma coisa. Lembrando, ó, 1 metro cúbico, você tem uma relação com 1.000 litros. Como todas as unidades elas estão em metros, então eu não vou transformar para decímetro, para depois subir. Não, eu vou fazer o produto direto, tá? Se tivesse outras unidades, eu sempre passo tudo para decímetro, para que eu encontre decímetro cúbico, e 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Mas nesse caso, como tudo está igual a metros, então não tem problema não, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, a capacidade vai ser o produto. Então vai ser 3 vezes 7 vezes 2,4. Quando você faz 3 vezes 7 vezes 2,4, aqui vai dar 21 vezes 2,4. Vamos fazer a conta? Isso aqui dá para a gente fazer. Precisa recorrer à calculadora, não. 4, 8, 2, 4. 4, 10, 5. Uma casa, 50,4. 50,4 o quê? Metros cúbicos. Aí o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 1.000. Capacidade em litros. Deixa eu ver aqui. Capacidade em litros. Eu acho que essa conta aqui, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4, 10 vai 1, 50,4. Só que quando eu multiplico por 1.000, quando eu multiplicar isso aqui por 1.000, você vai ter, você bota uma porrada de zeros, não sabe multiplicar, tá vendo? Aí vai andar quantas casas? 3. Então, 1, 2, 3. Então, fica 50.400. Aqui eu acho que na minha digitação, viu, pessoal? Eu vacilei. Então, nesse caso aqui, 50.400. Beleza? Acontece. Então, ajeitando aqui, eu vou colocar mais um zero. Pronto. Tranquilo? Então, você tem aí, tem A. Outra questãozinha que fala sobre poliedros, de maneira geral, né? E no caso, nós estamos falando em ângulos poliédricos. A gente sabe que a quantidade de ângulos poliédricos é a mesma quantidade de vértices. Então, quando eu somo ângulos, não é a soma dos ângulos, é a quantidade. Quando eu somo a quantidade de ângulos, eu tenho o total de ângulos, que é a mesma quantidade de vértices, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, o poliedro convexo é composto por 8 ângulos triédricos e 4 ângulos tetraédricos. A quantidade de faces, então, a primeira coisa que eu observei, 8 ângulos triédricos.
e eu tenho 4 ângulos tetraédricos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquelas outras 2 questões. Eu vou discriminar quem são os tipos de ângulos. Então, eu tenho ângulos triédricos e eu tenho ângulos tetraédricos. Tenho de cada? Tenho 8 e eu tenho 4. Só tem esses 2 tipos? Sim. Então, quando eu somar, eu estou somando ângulos. Somar ângulos me dá o total de vértices. Então, quantidade de vértices, 12. Próximo passo. 8 vezes tria 3, 24. 4 vezes tetra é 4, 16. E aí eu vou somar. Na hora que eu somo, você tem o quê? 40. Alexandrino, o que que esse 40 representa? Esse 40 representa o dobro de arestas. Por que, Alexandrino? Porque se eu digo para você que um ângulo é triédrico, é porque do vértice dele sairão 3 arestas. Se eu digo que um ângulo é tetraédrico, do vértice dele sairão 4 arestas. Então, por isso que eu tenho realmente a quantidade dobrada. Tá? E aí, 2. Quem é o total de arestas? Eu vou pegar aquele negócio e dividir por 2. Então, o total de arestas vale quanto? Vale 20. Se eu tenho V e tenho A, o que, que a questão está pedindo? F. Então, agora eu vou para onde? Relação de Euler. V menos A mais F é igual a 2. Por isso que na outra questão passada, eu fui direto para a relação, porque normalmente a gente vai, né? Então, é o costume. V é 12, o A é 20, mais F igual a 2. Menos 8 mais F igual a 2. Então, F vale quanto? 10. Se o F vale 10, então você tem a resposta certa, item D. Tranquilo? Para mais uma. O poliedro convexo é composto por 2 faces pentagonais e 10 faces quadrangulares. Ele quer saber o total de vértices. Uma repetição. Agora a gente pode ir um pouquinho mais rápido, tá? Eu tenho, ó, faces. Peraí. Eu tenho faces penta e eu tenho faces quadrangulares. Quantas de cada? 2 e 10. 2 e 10. Então, na hora que eu somo, o total de faces, 12. O que é que eu vou fazer? Pego o número de faces, penta 5. Pego o número de faces, 10, quadrado 4. E aí eu vou somar. Na hora que eu somo, esse somatório dá 50. O que é que isso representa? Dobro de arestas. Então, se aquilo representa o dobro de arestas, então a quantidade de arestas vai ser 50 sobre 2. Logo, a quantidade de arestas é 25. Tem um valor de A, tem um valor de F. O que foi que a questão pediu? V. Aí, para onde é que eu vou? Relação de Euler. Então, 3. V menos A mais F é igual a 2. Quem é o V? V é o que eu quero? Quem é o A? 25. O valor do F, 12, é igual a 2. V menos 13, 2. Então, quem é V? 15. Você vai lá e marca. Essa questão, ela
ela não teve nada demais, não. Teve, não. Foi apenas uma repetição, tá? Foi apenas uma repetição, não teve nenhuma outra coisa. Aí, é a mesma ideia, só que tem um negocinho diferente. Em vez de eu discriminar os tipos e o total de faces, eu estou te dando uma figura. Ah, eu vou contar na figura. Conte não. A única coisa que você pode contar quando uma figura está planificada, tranquilo, é o total de faces. Outra coisa, não conte, porque você vai errar, tá? Assim, eu posso acertar. Pode, mas eu digo logo para todo mundo que vai errar. Por quê? Para não fazer. Eu olho para essa figura e eu já consigo identificar que eu tenho faces pentagonais e eu tenho faces triangulares. Aí eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 triângulos. Agora eu vou somar os pentágonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pentágonos. Então, 12. Soma. E na hora que soma, você tem o total de faces. Quantas faces? 32. Aí eu pego, ó, 12 vezes 5, 60. 20 vezes 3, 60. Claro que foi uma coincidência esses dois números darem iguais. Claro, você viu lá 3 ou 4 questões que os valores deram diferentes, tá? Então, não tem esse negócio de dar sempre igual, não. E aí, no caso, esse valor, novamente, ele representa o quê? O dobro de arestas. Então, isso quer dizer, 2, que o total de arestas será 120 dividido por 2. Logo, total de arestas será 60. Ele pediu, ó, arestas. Então, está aqui a minha primeira resposta. A outra resposta é a relação de Euler. Então, vamos para lá. 3. 3. Relação de Euler. V menos A mais F. Isso vale 2. Substituindo. V, não sei. O A, 60. E o F, 32. Então, V menos 28. Então, o valor de V vale quanto? 30. E aí ele tem a outra resposta, né? Que ele pediu também a quantidade de vértices. Então, você tem aí arestas 60 e vértices 30. Conte. Conte o total de arestas. Conte o total de vértices e veja se dá certo. Não dá certo, tá? Próximo. A figura a seguir representa um poliedro convexo cuja base é um decágono regular. Isso me chama muita atenção. Base. Base é o que há de sustentação. É na figura aquilo que está teoricamente mais baixo. Não tem nada embaixo da base. Então, eu já sei que a base é uma face, eu tenho uma face o quê? Decagonal. E as faces adjacentes à base são congruentes. Com base nessas informações, é possível inferir que o número de arestas e vértices desse poliedro são respectivamente. Mesma coisa, só que aqui um pouquinho mais complicado, tá? Porque eu tenho que olhar as figuras, ó. Aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Vamos lá. Eu tenho face que é decagonal, decagonal. Eu tenho faces triangulares. Eu tenho faces quadrangulares.
E eu tenho faces, escrevendo pequeno, para ver se não fica apertado, mas acaba escreve pequeno, fica a letra feia, pessoal. Pentagonal. Quantos de cada? Um decágono, que é a base. Quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5. E os que estão de lado, 10. Então, eu tenho 15. E o pentágono é essa parte verde, só tem um. Então, na hora que eu somo, eu tenho um total de faces quanto? 22. Então, já determinei o total de faces. Agora, eu vou pegar as arestas. 1 vezes 10, 10. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. 1 vezes 5, 5. Soma. Na hora que você soma, você vai ter 75, 80, 90. A gente sabe que isso é o dobro de arestas. Sempre assim, Alexandre? Sempre. Dobro de arestas. Então, 2. O que é que eu vou fazer? Relação? Não. Quantidade de arestas. 90 dividido por 2. Então, o total de arestas vale quanto? 45. 3, relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Substituindo. Quem é V? Não sei. O A, 45. O F, 22. Igual a 2. Fica V menos 23. Então, V vale quanto? 25. Então, vamos lá. O que é que ele pediu? Arestas. 45. Vértices. 25. Então, arestas 45, vértice 25. Você tem lá o item A. Repetição total do raciocínio das outras. Total, total. Tá? O poliedro convexo tem 12 faces triangulares e as demais pentagonais. Opa, eu tenho um tipo de face que eu não sei quem é. Ou o total. Eu sei qual é o tipo, que é pentágonos, mas eu não sei a quantidade. Sabendo que o número de arestas é o triplo do número de faces pentagonais, eu vou ter que, ó, o número de arestas é o triplo do número de faces pentagonais. A informação que sem ela eu não consigo determinar a minha solução da questão. Então vamos lá. Eu tenho faces triangulares e eu tenho faces pentagonais. Quantos triângulos? 12. Quantos pentágonos? Não sei. Mas eu sei que se eu somar, eu estou somando o total de faces. Então, o total de faces aqui vai ser 12 mais x. 12, triângulo 3, 36. X, pentágono 5, 5x. Aí você soma. Quando você soma, fica 36 mais 5x. O que é que isso representa? O dobro da quantidade de arestas. Alexandre sempre é, né? O dobro, sempre, sempre é o dobro, tá? Sempre vai ser o dobro. Deu uma falhada aqui, mas eu vou colocar aqui. Dobro de arestas. Então,
Quem é o total de arestas? Será 36 mais 5x sobre 2. Só que preste atenção. Ele disse que o total de arestas é o triplo do total de faces pentagonais. Faces pentagonais, x. Então fica 3x, o triplo. Vai ser 36 mais 5x sobre 2. Multiplica meios, multiplica extremos. 6x é igual a 36 mais 5x. Passa para lá, passa para cá. X é quanto? 36. O que que representa x? Quantidade de faces pentagonais. Então, isso aqui são 36 pentágonos. Ah, vai utilizar a relação de Euler? Não, não vou, porque a questão não está pedindo isso. A questão pediu, e aí eu prestei atenção, a questão está pedindo, ó, vou até colocar aqui, ó, a soma dos ângulos de todas as faces pentagonais. Preste atenção, porque eu não estou pedindo nem a quantidade, eu não estou pedindo nem a soma de todos os ângulos, não. Eu estou pedindo apenas a soma dos ângulos, apenas, aí vai, a soma dos ângulos de todas as faces pentagonais. Só que tem um detalhe. Ele está pedindo em quê? Radianos. Então, Alexandre, eu vou usar a soma SF igual a V menos 2 vezes 360? Não. Não. Porque essa fórmula vai te dar a soma dos ângulos de todas as faces. Ele não está te pedindo a soma de todas as faces. Ele está te pedindo a soma dos ângulos só das faces o quê? Pentagonais. Então, é de um pentágono. Então, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Só que o cara está te pedindo em radianos. O n é 5, porque é um pentágono. 180 π, transformando já. Então, soma vai ser o quê? Opa, peraí. Aqui é 2. Já estava colocando, era a resposta. 5 menos 2, 3. Então, a soma de um pentágono, a soma dos ângulos internos de um pentágono, é 3π. Mas não é a minha resposta. Por quê? Porque ele quer de todas as faces. Então, eu tenho 36 faces, cada uma tem soma 3π. Então, isso aqui vai ser 108π. Olha o distratorzinho que a gente poderia ter. Ó. Porque se eu não tivesse me tocado, a soma dos ângulos internos deu 3π. E tem, ó, 3π. E aí eu poderia marcar, só que no caso eu ia vacilar, porque eu não estou te pedindo a soma de uma face pentagonal. Eu estou te pedindo a soma de todas as faces pentagonais. Tranquilo? Um abraço, um beijo grande no coração. Fiquem com Deus. Sucesso, paz e saúde para todo mundo. Qualquer coisa me procura aí ó, no Instagram, prof.alexandrino de Orge, ou então no canal do YouTube, manda mensagem via direct, manda comentário do vídeo, tá? Por quê? Porque aí eu posso te ajudar. Sempre, sempre, sempre eu posso tentar te ajudar. Tranquilo? Valeu, pessoal. Forte abraço, hein? Qualquer coisa,